dois para ser o primeiro colocado do grupo, mesmo com derrota ou empate. O time está trabalhando agora aqui no CT, daqui a pouquinho o técnico Carpini vai definir a equipe que joga contra o Ituano, mas tendência é Caleri voltando de suspensão ao ataque, o Wellington Rato fora, a exemplo do que aconteceu contra o Palmeiras devido a uma lesão, e a grande dúvida é quem substitui Pablo Maia. O imediato seria Luiz Gustavo, mas ele está lesionado, foi até retirado da lista do Paulistão. Tentativa de manter 3 zagueiros, jogar sem volante. Pode ser uma opção. A outra é Bobadilha, que não é primeiro volante, mas pode ajudar na marcação. E a terceira, para mim a menos provável, colocar um dos 2 garotos que estão no elenco e que são volantes. O Negruti, da base do São Paulo, e o Iba, o senegalês, que vai ser contratado agora no mês de março em definitivo. Tudo isso está sendo definido agora neste treino que acontece aqui no CT. Se dentro de campo a situação só depende do São Paulo, fora de campo o São Paulo recebeu ontem a informação da ouvidoria da Federação Paulista de Futebol que aconteceram 2 erros no clássico contra o Palmeiras. A não expulsão do Richard Rios e o pênalti não marcado em cima do Luciano. Mari, Bruno. Importante para o São Paulo que ainda não tem a sua vaga confirmada. Então é por isso que a gente atualiza o Tricolor Paulista agora com o Edu mais uma vez. Rodada importante então do Campeonato Estadual para o São Paulo, Edu. É isso, Mário. O São Paulo só depende das suas forças para ser o terceiro grande classificado. É o único dos grandes times paulistas que não tem situação ainda definida antes dessa última rodada. Vence o Ituano, rebaixa o Ituano e se classifica em primeiro lugar do grupo, a não ser que o São Bernardo consiga, melhor dizendo, o Novo Horizontino consiga uma vitória sobre a Portuguesa maior de 5 gols de diferença. Aí, se o São Paulo vencer pela contagem mínima e o Novo Horizontino por 5 gols, o Novo Horizontino tiraria a primeira colocação do São Paulo. Se o São Paulo empatar, não salva o Ituano, porque o Ituano chegaria a 7, o Guarani já tem 7 e com 8 gols a mais de diferença, mas o São Paulo empatando corre o risco de se complicar, porque aí ele vai depender de um tropeço ou do Novo Horizontino contra a Lusa ou do São Bernardo contra o já eliminado Mirassol. E aí reside o perigo do São Paulo nesta última rodada. Caleri volta, é um alento, é o principal atacante do São Paulo, não jogou suspenso contra o Palmeiras, mas tem um grande problema. A ausência do Pablo Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pablo Maia não tem nenhum grande substituto. O próprio Luiz Gustavo não tem as mesmas características. Acontece que o Luiz Gustavo se machucou, não está mais inscrito no Paulistão, e aí sobram 2 garotos da base, o Negruti ou ainda o Iba, que é o senegalês que o São Paulo está contratando em definitivo, já foi uma vez para o banco. São muito jovens, inexperientes para um jogo deste tamanho. Tendência pode ser manutenção de 3 zagueiros, sem um primeiro volante fixo, ou então atuar com o Bobadilha, que não é primeiro volante, mas sabe marcar ao lado do Alisson, formando aquela dupla de marcadores no meio de campo. O treino que já terminou aqui no CT foi determinante para que o técnico Carpini escalhe o seu time ideal para esse jogo contra o Ituano, domingo, às 4 da tarde, no Novelli Júnior, última rodada do Campeonato Paulista. E se o São Paulo se classificar, o André Silva, apresentado quarta-feira, pode ser inscrito na próxima etapa do Campeonato Paulista. Agora há pouco saiu a convocação da seleção da Venezuela, Ferrarese foi convocado, tem que se apresentar teoricamente dia 18, então para o jogo de quartas, dia 17, ele está à disposição e deve voltar a tempo caso o São Paulo avance para jogar a semifinal. Volto com vocês.